Elizabeth Alexandra Mary, oficialmente conhecida como Rainha Elizabeth II. A monarca com o reinado mais longo da história britânica morreu aos 96 anos, nesta quinta-feira, dia 8, na Escócia. O filho mais velho dela, Charles, até então Duque de Gales, se transforma imediatamente em rei. A Rainha Elizabeth nasceu em 21 de abril de 1926 em Londres, na Inglaterra. Tornou-se rainha da Grã-Bretanha, da Irlanda do Norte e Commonwealth em 6 de fevereiro de 1952. Elizabeth era a filha mais velha do príncipe Albert, duque de York, e de sua esposa Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Elizabeth era a filha mais velha do príncipe Albert, duque de York, e sua esposa Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Como filha de um filho mais novo do rei George V, a jovem Elizabeth tinha poucas perspectivas de ascender ao trono até que seu tio Edward VIII, depois do Duque de Windsor, abdicou, tornando o pai de Elizabeth o rei George VI e ela herdeira presuntiva. A educação dela enquanto princesa foi supervisionada por sua mãe, que contratou uma governanta, Marion Crawford. Elizabeth também teve aulas especiais de história, músicas e idiomas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Elizabeth e sua irmã, a princesa Margaret Rose, passaram a maior parte do tempo em segurança no castelo de Balmoral, na Escócia. Em 1947, foi anunciado o casamento de Elizabeth com um primo distante, o tenente Philip Mountbatten, da Marinha Real, ex-príncipe Philip da Grécia e Dinamarca. O casamento ocorreu na abadia de Westminster, em 20 de novembro de 1947. Na véspera do casamento, seu pai, George VI, conferiu ao noivo os títulos de Duque de Edimburgo, Conde de Marionette e Barão de Greenwich. Eles passaram a residir na Clarence House, em Londres. O primeiro filho, agora rei, Charles Philip Arthur George, nasceu em 14 de novembro de 1948 no Palácio de Buckingham. Em 1951, o rei George VI adoeceu. Em 1952, durante viagens em que Elizabeth já era representante do reinado, soube da morte do pai e se tornou automaticamente rainha. Com a ascensão da rainha Elizabeth, seu filho então, príncipe Charles, tornou-se herdeiro aparente e foi nomeado príncipe de Gales em 26 de julho de 1958. Em fevereiro deste ano, Elizabeth contraiu Covid e sofreu sintomas leves de resfriado, mas continuou com seus deveres leves. Desde que teve a doença, a rainha foi forçada a cancelar ou reduzir com mais regularidade alguns eventos. Por isso, Elizabeth não compareceu a todas as celebrações do Jubileu de Platina de junho, que marcou os seus 70 anos no trono, e perdeu a abertura estadual do parlamento no mês anterior devido a problemas também de mobilidade. Ela morreu no castelo de Balmoral, na Escócia. Ela estava acompanhada do príncipe Charles, que a sucederá como rei da Inglaterra automaticamente. Todos os familiares foram convocados e a notícia sobre a gravidade do estado de saúde ser divulgada ao parlamento britânico chamou a atenção de todo o mundo. Logo pela manhã, um avião pousou em Aberdeen, levando o príncipe William, filho mais velho de Charles, e os filhos mais novos da rainha também estavam a bordo. A expectativa de que o príncipe Harry e a sua esposa Meghan Markle cheguem nas próximas horas. A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, esposa de William, não desembarcou na Escócia com o marido. Ela ficou no castelo de Windsor com os filhos George, Charlotte e Louis, que hoje tiveram seu primeiro dia de aula numa nova escola. Por que a rainha escolheu o castelo de Balmoral para morrer? Porque não é apenas um destino de veraneio para a rainha, é um lugar de repouso e pausa. Foi em Balmoral que a rainha viveu momentos importantes. A infância ao lado da irmã Margaret, o pedido de casamento do príncipe Philip e muitas férias ao lado da família. Por isso, pode ter sido uma escolha da própria rainha ficar por lá, onde recebeu supervisão médica. Certamente, essa foi uma notícia que abalou o mundo. E há uma comoção geral pela morte da monarca com mais tempo no trono britânico. Como o título passa automaticamente
quando o antecessor falece, o príncipe Charles agora é rei da Inglaterra.